Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Amém. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amém. Hoje é dia de estudo da palavra. Amém? Vamos começar o nosso culto de ensino com uma oração. Vamos ficar de pé, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração nesta hora, agradecendo ao Senhor por esse dia, pela vida, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela nossa vida, muito obrigada, Deus, por tudo que tens feito, por tudo que tens sido. Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos o teu santo nome. Pai, dirige as nossas vidas, direciona este culto de ensino. Espírito Santo, me ensina a ensinar. Fala ao meu espírito que nós precisamos aprender e entender nesta noite. Em nome de Jesus, fala através da tua serva. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos cantar uma música, um louvor. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração com um louvor nessa hora, nesse momento. Vamos adorar o Senhor. Um louvor. Vamos engrandecer o nome do Senhor. O teu nome engrandecer. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. E agradecer-te por todo. Engrandeça o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Agradecido seja o teu santo nome. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Aleluia. Adore a Deus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia. Sempre E nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Adore a Deus. viemos aí, Senhor. E agradecer-te
Digam graças a Deus, digam assim seja e digam amém, amém. Abra sua Bíblia, hoje é estudo da palavra, amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo 7, versículo 21, diz assim. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu vou repetir. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de aprender da Tua palavra. O Espírito Santo de Deus me ensina, fala através de mim. Ó Deus, que eu possa ministrar esse estudo pela Tua vontade, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu sou totalmente dependente de Ti, Espírito Santo. Fala através de mim, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Podemos sentar, que Deus abençoe. Aleluia. A palavra de Deus nessa passagem, Jesus falando, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Quem quer fazer a vontade de meu Pai? Quem quer fazer a vontade de Deus? É obedecê-lo. É estar na palavra. É estar obedecendo a Deus e fazendo a vontade dele, obedecendo a ele. Amém? Na vida prática, a verdade prática, no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Amém? Então primeira coisa que nós aprendemos é praticar o que se aprendeu. Praticar o que está escrito na palavra. Não basta só ouvir. Não basta, né? Você só ouvir e deixar para lá. O mais importante de tudo é praticarmos a palavra de Deus. Praticarmos o que nós aprendermos da palavra de Deus. Que as outras pessoas possam ver Cristo em nós. Amém? Sabe quando nós pegamos uma identidade, né? Uma identidade comum nossa, nós vemos lá uma foto da gente, né? Então nós identificamos ali e vemos que aquela identidade é nossa. O cristão, a identidade do cristão tem que ser Cristo. As pessoas têm que ver em você Cristo, a pessoa de Cristo. Amém? Isso é fazer a vontade do Pai. Vamos para a leitura. Mateus 7, 21 a 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Amém? E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, algo muito interessante aqui que nós podemos comparar, que aquele que Jesus faz a comparação, né? Aquele que constrói a casa sobre a rocha, Deus o chama de prudente. E aquele que constrói sobre a areia, ele chama de insensato. Você pode reparar que nos dois textos que diz sobre construção, acontece a mesma coisa. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos, e o ímpeto contra aquela casa. E aqui está, sobre a rocha não cai. E acontece a mesma coisa sobre a casa que está na areia. Qual que é a diferença? A diferença é onde nós estamos firmados. Onde nós estamos construindo a nossa casa. Onde está firmado o nosso coração? É isso que Jesus quis nos mostrar na palavra dele. Quando nós estamos firmes na rocha, que é Jesus, amém? Pode vir problema, pode vir tempestade, pode vir situação difícil, pode acontecer o que for. Nós estamos firmes na rocha. Não vamos cair, não vamos enfraquecer, não vamos perder, não vamos ser derrotados. E quando acontecer algo semelhante, Deus está ali para nos fortalecer, nos levantar e nos ajudar a caminhar. Por quê? Porque nós estamos construídos sobre a rocha. Porque nós estamos fazendo a vontade do Pai. Porque nós estamos sendo prudentes. Amém? E aquele que não é prudente é insensato. Mas, pastora, tem como ser meio termo? Um pouco prudente, um pouco insensato? Não. Não tem como ser um pouco prudente e um pouco insensato. Ou é prudente ou é insensato. Ou você constrói a sua casa na rocha, ou constrói na areia. Ou você obedece ou não obedece. Ou você faz a vontade do Pai ou não faz. Amém? Nós temos, como cristãos, que ter a identidade de Cristo. A palavra-chave dessa noite: identidade. Primeiro ponto: a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras? Em Mateus 7:1 o texto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz.
Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. Amém? Abra sua Bíblia aí em Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Primeira carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Vamos acompanhar a leitura. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Amém? O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. Amém? Os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impetinentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Por isso que Jesus fala sobre aqueles quando for clamar, né? Senhor, Senhor, expulsamos demônios em seu nome, fizemos tudo em seu nome, fizemos milagre em seu nome, mas o coração deles não estava na palavra. O coração deles não estava firmado na rocha. Os milagres aconteciam por causa do nome de Jesus, mas o caráter deles não era transformado porque eles não estavam firmados na rocha. Amém? Terceiro ponto, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo sua vontade. Amém? O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus. Então, se nós não estamos em obediência a Deus, não podemos ser chamados de discípulos de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. A palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos e à sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Então Jesus é o nosso grande exemplo, né? Jesus ele foi obediente em todo o tempo, até se entregar na cruz. Ele foi obediente ao Pai. Ele foi obediente a Deus. E isso é o que o Senhor nos ensina nessa noite. Sermos obedientes, sermos espelho de Cristo nesta terra, andar como Ele andou, fazer a vontade do Pai como Ele fez. Amém? Agora, em quem estamos alicerçados? O alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito de vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Então, nós temos que ouvir a palavra de Deus. O nosso alicerce, nós começamos a construir a nossa casa na rocha quando nós ouvimos a palavra de Deus. E através do ouvir nós vamos obedecer. E através do obedecer a nossa casa vai estar firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Amém? Então, não é qualquer palavra que devemos ouvir e obedecer.
Nós devemos ouvir e obedecer a palavra de Jesus. Amém? A importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa, não é verdade? Quando se faz um prédio, por exemplo, de 2, 3, 4 andares e não faz aquele alicerce bem feito, daí a algum tempo aquele prédio desaba. Por que ele desaba? Por que ele cai? Porque o alicerce foi mal feito. Não tiveram o cuidado de fazer o alicerce como deveria ter feito. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores dos alicerces. Um prudente, que edifica na rocha, outro insensato, que edifica na areia. As duas palavras gregas, ambas substantivas femininos, que aparecem no texto, é Petra e Aminos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra. Rocha projetada, solo rochoso, grande pedra. Traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. Aminos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, está estabilizado, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, instável. Amém? Então, Jesus nos chama a atenção nessa passagem da Bíblia que se estivermos na rocha, estamos estabilizados. Se estivermos na areia, estamos fragilizados. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos o conselho de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele o fundamento. Amém? Então, queridos, nós temos que edificar a nossa casa na rocha, porque quando vier algum problema em nossa direção, não vai abalar a nossa fé, não vai nos deixar preocupados, não vai nos deixar com medo, não vai nos deixar fragilizado, porque nós confiamos na rocha que é Jesus. Amém? A relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus, ao que ouve e pratica. O Senhor Jesus o chamou de construtor prudente. Então, o prudente é aquele que ouve e pratica. Amém? Ele é sábio, ele é inteligente, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do Mestre. Amém? Então, como eu disse anteriormente,
não existe meio termo. Ou você é prudente, ou você é insensato. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo. Não põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Não precisa nem perguntar, né, igreja? Claro que é com o prudente. Amém? Porque somente agindo como um prudente estaremos seguros na rocha que é Jesus. Amém? A nossa verdadeira identidade. O Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Amém? Então nós devemos imitar a Jesus durante toda a nossa vida. Jesus, o nosso maior pregador. A autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o Senhor ensinava com autoridade, e essa autoridade vinha diretamente do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse: quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus. Como é que nós podemos andar como filhos de Deus, igreja? Firmados na rocha que é Jesus. Amém? Agora, desenvolvendo as virtudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo no amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim, vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Amém? Para concluir esse estudo, o ensino do Sermão do Monte é para ser posto em prática. Amém? Vamos praticar aí esse ensino. Amém? Construindo a nossa casa na rocha. Não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então, veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso o caráter transformado. É preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Amém? Então, nós temos que ter o nosso caráter transformado por Cristo. Para termos a identidade de Cristo, temos que ter o caráter transformado por Cristo. Amém? Então aprendemos, queridos, que é necessário ter Jesus como nosso modelo, nosso padrão. Que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Que as pessoas possam ver em nós a identidade de Jesus. E eu quero terminar esse estudo com uma frase muito interessante aqui de Agostinho. Ele fala assim: pregue em todo tempo, se necessário for, use palavras. Amém?
Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu entendimento nesta noite. Que você guarde no coração esta palavra e aprenda, entenda que para termos segurança nessa terra, temos que firmar a nossa vida na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, tenha um minuto de oração com Deus nesta hora, em nome de Jesus.